Olá, meu nome é Valdete e nós estamos aqui gravando esse vídeo para o nosso canal do YouTube, Descobrindo a Bíblia. Então nós vamos dar sequência agora na nossa leitura, que é do livro de Gênesis, no capítulo 13. Você que tem a sua Bíblia, como eu tenho aqui uma Bíblia, que está aqui comigo, mas eu vou fazer a leitura a nossa leitura hoje através da versão King James. É uma versão maravilhosa, eu indico e eu tenho, então eu peço para que você faça essa leitura também. Vá para um lugar calmo, tranquilo. Aqui hoje não está muito calmo nem muito tranquilo, porque é um domingo de manhã que eu estou fazendo essa gravação e algumas pessoas já estão mais inflamadas, colocaram sua música um pouquinho alta, mas que sirva de fundo esses sons ambientais, que é dos pássaros cantando ou o galo cantando, né? Maravilhoso isso, né? A natureza é maravilhosa. Então nós vamos hoje ler o capítulo 13 do livro de Gênesis. Eu vou fazer a leitura corrida e depois nós vamos, como uma das dicas que nós dissemos, anote aquilo que te chama a atenção. Faça uma meditação durante o dia. Por exemplo, você lê a Bíblia, aquilo que mais te chamou a atenção, você volta naquele trecho, naquele pedaço, e você fica meditando durante o dia. O que Deus quis me dizer com isso? O que Ele quer transmitir com isso? O que Ele quis me dizer através dessas palavras? Então, nós vamos fazer a nossa leitura. Do Egito, Abraão, com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu de Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou à região que fica entre Betel e Ai, aonde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois moradores na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por este motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferrezeus que ainda habitavam na terra. Então Abraão propôs a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os seus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram exatamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei
darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira na terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre toda esta terra do seu comprimento na sua largura, porquanto te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então essa aqui é a nossa leitura, que foi do livro de Gênesis, no seu capítulo 13. Nós vemos aqui que aconteceu um episódio, e esse episódio que aconteceu dentro da família. O que é esse episódio? Esse episódio foi de uma briga que começou entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. A Bíblia diz aqui que Abraão, quando ele saiu do Egito, porque no capítulo anterior nós vimos que Abraão, ele foi até o Egito porque havia muita fome na terra. Então ele foi para lá para ter recursos, né, para ter o que comer, ele e a família dele e tudo que ele possuía, seu gado, seus empregados. E aí aconteceu aquele fato que nós vimos na aula passada, e aqui ele já está saindo do Egito, né? Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. A Bíblia diz assim que Abraão, nesse período, ele já estava muito rico. Por quê? A sua família, seus pais, não eram pobres, eles eram pessoas que tinham recursos. Então, quando Deus chamou Abraão, ele saiu primeiramente com seu pai e sua família e foi para uma cidade. Não era que Deus ainda havia lhe dado. E aconteceu que ali o seu pai faleceu e eles foram. Aí ele tomou toda a sua... morreu também o seu irmão. E aí ele pegou o seu sobrinho Ló, que era filho do irmão que havia falecido, e foi caminhando, montando a sua tenda de cidade em cidade. Mas aí durante esse percurso houve fome muito grande na terra, e Abraão, com tudo que ele tinha, com Ló, com sua mulher, foi para o Egito. E aconteceu todo aquele episódio dele temer pela própria vida e ter que mentir que a sua esposa era sua irmã. Aí o faraó pediu para ele ir embora. Da área, vai embora daqui. E aí eles saíram do Egito e foram para essa cidade, foram até a cidade ao sul de Canaã. A Bíblia fala que aqui mesmo ele já estava muito rico. Ele era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata, muito ouro, tinha muitos empregados. E aí ele chegou num lugar, numa cidade chamada Betel. Ele chegou, ficou ali naquela cidade, era entre Betel e entre Ai. É a mesma coisa se for Brasil com fronteira com Paraguai, vamos dizer. E aí ele estabeleceu o acampamento dele ali e ficou ali por um tempo. Ali foi o mesmo lugar de Betel, onde lá no início ele ergueu um altar ao Senhor. Aí o que ele fez? Ele voltou naquele altar que ele mesmo havia construído para adorar o Senhor. E aí Abraão seguia a sua vida normalmente, o seu sobrinho junto com ele. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que a terra se tornou pequena para o tanto de bênçãos que ele tinha, de tanta prosperidade que eles tinham, tanto ele quanto Ló.
Nós já vimos nas aulas passadas que Deus, ele abençoa as nossas gerações futuras. Que Deus abençoou a família de Noé. Deus viu graça em Noé e por causa de Noé, ele abençoou toda a sua família. A sua esposa, seus filhos, suas noras, as suas gerações futuras. Por causa da vida de um homem, outras gerações foram abençoadas. E aqui a gente viu que a bênção estava sobre a vida de Abraão. Deus teve uma promessa, fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu te indicar. Mas o que aconteceu? Abraão foi, mas ele levou um sobrinho. Se fosse para ele levar um sobrinho, Deus teria dito, porque Deus, tudo que ele faz, presta atenção nisso, tudo que Deus faz, ele fala como ele quer que seja feito. Se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que você tem obediência à palavra de Deus, tudo que Deus faz, ele vai falar como ele quer que seja feito. Não faça da sua própria maneira, não faça da sua própria vontade, porque vai dar M lá na frente. E aqui não foi diferente, porque Deus tinha dito para Abraão, Abraão, vá, sai do meio de tudo isso. Deus tinha dado para ele uma ordem, tinha dado para ele uma ordenança, tinha dado para ele uma diretriz. Sai de tudo aquilo que você está vivendo hoje, desamarra, tira tudo aquilo que te prende aqui hoje e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma bênção, eu vou te prosperar, você terá a sua descendência será como a areia do mar. Era essa a promessa que Deus tinha feito, ainda que a sua esposa era estéril. Se Deus te prometeu, se Deus te falou, se você é obediente à palavra de Deus, não se preocupe com intercalços que vêm sobre você, sobre a sua vida. Abraão tinha uma promessa de Deus de que ele seria pai de multidões, mas a sua esposa era estéril. Ele precisaria ficar preocupado com isso? Ai, minha esposa é estéril. Ai, minha esposa é estéril. Ai, Senhor, a minha esposa é estéril. Senhor, cura a minha esposa. Abre a madre da minha esposa. Não, Deus falou com ele. Vai e faz o que eu te pedi para fazer. Só quando a gente está no processo de executar aquilo que Deus ordena para nós fazermos, é que nós vamos ser abençoados. Nós não podemos fazer da maneira que nós achamos que é o melhor para ser feito. Aqui diz, no versículo 5, Ló, que seguia a Abraão, tinha igualmente bois e tendas e tudo. Ló também estava sendo abençoado. Deus prometeu a bênção para Abraão, mas ele também disse, quem você abençoar, eu abençoarei. Quem você amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Então, Ló estava participando das bênçãos de Abraão. Quem estiver do seu lado, se você estiver vivendo de bênção, se você tiver uma vida próspera, se você tiver uma vida cheia da presença de Deus, todos que estiverem ao seu redor também serão abençoados. A sua família é abençoada. E Abraão levou seu sobrinho e ele também foi abençoado com toda sorte de bênçãos, de prosperidade que Abraão tinha, Ló também viveu. Só que aí aconteceu que um era abençoado, o outro era abençoado, um era transbordante, o outro era transbordante. Um tinha muitas coisas, o outro tinha muitas coisas também. E num lugar
passou a ser pequeno. É a mesma coisa se você casa, você está morando numa casa quarto e cozinha, aí vem um filho, você muda para uma casa maior com mais um quarto, vem outro filho, você, enfim, vai crescer na família, vai aumentando a sua casa para poder caber todo mundo. E é a mesma coisa com a bênção de Deus, foi tão grande que aonde eles estavam vivendo ficou muito pequeno. E o que aconteceu? Os empregados começaram a brigar entre si. Aqui é meu pedaço, aqui é meu pedaço, aqui eu vou pôr minhas coisas, aqui você não pode pôr as suas. Começou aquela contenda toda. Partiu de Abraão tomar uma posição. A promessa estava com ele, a promessa tinha sido dita a ele. Então, Abraão tomou uma posição neste momento. Não vamos ficar brigando. Para que ficarmos brigando? Não tenha briga entre nós. Como é bom um homem pacífico, né? Como é bom uma mulher pacífica. Tem um ditado que muitos usam e dizem como justificativa para suas rixas, brigas, contendas, que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. São coisas, né, que a gente, ditados populares, e às vezes a gente vive de ditados populares e vivemos de inverdades, vivemos de ilusões e não do concreto, não da verdade, não do certo, não do... enfim. E aí ele disse para eles: olha, não é bom a gente ficar brigando, nós somos parentes, escolhe você aonde você quer ir, tem mais espaço em outro lugar, tem outros lugares para se morar, para se viver, escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu um lugar e ele falou: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí ele mudou e ele viu Ló, aqui fala assim, ó. Então Ló, olha só o detalhe. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Então Ló olhou um lugar lindo, um lugar bonito, um lugar irrigado, um lugar... aqui fala como um jardim do Senhor. Então ele achou que deveria ser como o jardim do Éden, o jardim que Deus plantou. Então, aqui presta atenção, ele olhou e viu aquela terra toda linda, maravilhosa, e ele falou: então eu vou escolher essa daqui. Aí, aonde ele escolheu ir, fala que ficava perto de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou na terra que ele estava. Abraão ficou na terra de Canaã. Porém, Ló mudou-se do seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Ele olhou e viu algo bonito, mas ele não se atentou para os detalhes, que ali viviam pessoas malignas, que ali viviam pessoas que praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Porque ele viu com seus olhos. E às vezes nós somos enganados com os nossos olhares. Então eu faço uma pergunta para você hoje: para onde você está olhando? O que você está olhando? Às vezes tem uma aparência, mas você se atentou aos detalhes? Você se atentou aos detalhes? Ló não se atentou aos detalhes.
Ele só olhou e viu que era bonito, viu que era irrigado, mas ele não viu que ele estava próximo, não viu que ele estava, próximo de coisas e de pessoas. Se a gente for voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai observar que a terra, que teve o dilúvio porque os homens ficaram muito violentos, a tal ponto que Deus se arrependeu de ter criado o homem e tudo que ele fez. Ele falou, vou destruir tudo, e destruiu, deixando apenas Noé e sua família. Depois, com a descendência de Sem, que veio Nimrod, um homem forte, poderoso, porém, fora do propósito de Deus. Então, vamos prestar atenção aos detalhes. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor a Abraão, ergue os teus olhos e observa bem. Olha os teus olhos e observa bem, para nós podermos enxergar aquilo que Deus tem para nós vermos, para nós lermos a Bíblia e sermos direcionados no nosso trabalho, na criação de nossos filhos, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Nós temos que ser orientados. E aqui diz Deus, observa bem, que você observe bem. Do lugar quando está para o norte e para o sul, do oriente, toda a terra que vês, eu te darei a tua e a tua descendência. Tornarei a tua posteridade como poeira. E aqui Deus volta a fazer a promessa novamente a Abraão de que ele seria uma bênção e que ele seria pai de multidões, que ele podia contar a sua descendência como se conta as areias do mar. Então que hoje, da nossa leitura do capítulo 13 de Gênesis, fica o que você tem visto, para onde você tem olhado, o que te faz olhar, ou o que te faz mudar de olhar. Aí vai estar toda a diferença. Eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, para que eu possa, Nossa, é tão maravilhoso quando eu conheço, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho sabedoria, quando eu tenho inteligência. Isso vai evitar eu de fazer coisas erradas, de tomar decisões erradas, e eu terei vida longa. Vida longa, diz lá em Provérbios, que se eu andar com a sabedoria, se eu estiver buscando conhecimento, a minha vida será próspera, a minha vida será longa. Então, para que você quer ter vida longa, então observe bem, olhe bem, preste atenção quem está da sua volta, porque aqui, olha, fala que Ló olhou, mas ele não viu os detalhes. Por isso que quando Deus foi falar com Abraão, depois dessa separação que ele teve, Deus falou, olha bem. Então eu digo para você, olhe bem, observe bem, preste atenção no que você está vendo, no que você está olhando, no que você está fazendo, e tudo que você fizer, você ouviu, você sentiu, você sabe que é a direção de Deus, faça como Deus determina, faça como Deus manda, como Deus orienta. Não faça do que você acha, do que você pensa que seria o melhor fazer, tá? Para que os seus caminhos, você tenha tantas bênçãos de Deus, tenha que quem estiver do seu lado toda, como você seria como uma árvore. Um exemplo é você ser uma árvore. Aqui eu estou vendo uma árvore linda, enorme, uma jaqueira. Ela é enorme, então ela faz sombra. Então as pessoas sentam debaixo dela quando está sol,
para se abrigar do calor do sol. Um cachorro, um animal pode sentar debaixo. Você pode dar abrigo, você pode dar proteção. Quando você é uma árvore frutífera e estiver plantada no lugar certo, ok? Você dará muitos frutos. Essa é a nossa palavra de hoje e até a próxima. Uma orientação, meu canal no YouTube, Valdete Rosa Oliveira, que você vá lá, que você assista aos vídeos, que você veja as dicas que temos dado para você fazer a sua leitura diária da Bíblia e que você possa curtir, comentar e principalmente compartilhe, talvez ao seu amigo, talvez aquela pessoa que estiver aí do seu lado também precisa ouvir esta palavra, ok? Fique com Deus.